Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Dr. Felipe Prado Macedo da Silva e essa é mais uma aula de Economia Aplicada 1. Nós vamos nessa aula estudar um pouco sobre produção. Vamos lá? Pois bem, mais uma vez, a nossa aula está baseada no livro de Vasconcelos, desta vez no capítulo 5, que vai da página 109 a 121. E o propósito dessa aula é abordar um pouco as questões ligadas à produção das firmas, ou seja, observar do ponto de vista micro como funcionam as decisões de produção dentro de uma economia capitalista. As primeiras questões que é importante considerarmos é de que quando abordamos nas aulas anteriores as questões ligadas à oferta, à demanda e ao equilíbrio de mercado, do lado da oferta é fundamental compreender que isso ocorre mediante a teoria da firma. Então, quando a gente fala que as empresas disponibilizam produtos no mercado, oferecem bens e serviços no mercado, estamos falando que é preciso compreender como as firmas tomam as suas decisões de produção. E o principal objetivo da firma capitalista é justamente a maximização dos lucros. E dentro disso, portanto, a equação básica da firma nesse sistema capitalista é aquela em que você vai, portanto, descrever os resultados provenientes das operações da empresa, que resultará em encontrar o lucro total. Então, o lucro total nada mais é do que a receita total, que é descrita pela lógica da teoria da produção, ou seja, como a empresa produz, de que forma ela produz, a que preço ela produz, portanto, tudo que ela produz do ponto de vista do que vai ofertar no mercado, no sentido de que isso se converterá do ponto de vista financeiro na receita, menos os custos totais, portanto, a teoria dos custos vai explicar tudo que as empresas gastam para poder gerar esta produção, que resultará, portanto, no lucro total. Então, essa equação simples é uma equação que revela, basicamente, qual é o objetivo de uma firma capitalista. O objetivo dela é sempre aumentar a receita, diminuir custos, para encontrar no resultado final um lucro cada vez maior. Esse é o princípio básico que guia as firmas numa economia capitalista. Alguns conceitos básicos são fundamentais para compreendermos melhor esse processo de produção. O processo de produção, portanto, é aquele em que a firma transforma fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços para a venda no mercado. Então, essa imagem, ela revela justamente o que a empresa faz, ou seja, ela pega os insumos, que são os fatores de produção, a economia, vimos nas aulas anteriores, classifica de forma ampla 4 tipos básicos de insumos ou de fatores de produção, que é a mão de obra, o capital físico, a área ou a terra e as matérias-primas. Ou seja, a empresa pega todos esses insumos, combina a partir de um processo de produção, que depende não só, portanto, de elementos físicos reais, mas também de métodos, de processos, com o objetivo de gerar, no final, no output, na saída, o produto final que disponibilizará para o mercado. Então, essa é basicamente a forma com que nós verificamos um processo de produção
em todas as firmas. Isso serve não só para o setor primário, para o agronegócio, para a pecuária, mas serve também para a indústria e serve também para o setor terciário, o setor de serviços. Portanto, o processo de produção ele pode sofrer várias alterações, porque as empresas podem ter processos produtivos diferentes, e isso explica, em parte, porque as empresas são diferentes e porque as empresas em países diferentes operam de maneiras diferentes, ainda que possam fazer a mesma coisa. Então, existem diferentes formas de processar a produção. Eu posso ter uma produção em que os insumos mais importantes sejam a mão de obra, portanto, eu tenho um processo de mão de obra intensivo. Eu posso ter um processo de produção que depende de muito capital intensivo, como, por exemplo, um processo de produção que depende de muito maquinário. Ou eu posso ter um processo de produção que depende de terra, portanto, a terra é o elemento fundamental desse processo de produção, como é o caso do agronegócio, e, portanto, eu vou ter uma certa ênfase. Portanto, essas são diferentes formas de processar a produção e que, consequentemente, vão ter desdobramentos diferentes numa economia. Então, por exemplo, numa economia mais pobre, em geral, ter uma empresa que opta pelo capital intensivo é mais difícil do que optar pelo mão de obra intensivo. Em países, por exemplo, onde a população é muito velha, como o Japão, as empresas tendem a escolher processos de produção que dependam muito mais de capital intensivo do que de mão de obra intensiva. Então, existem várias razões para que as empresas definam os seus processos de produção. Portanto, a escolha desse processo de produção vai depender justamente da sua eficiência. Então, eu posso ter a questão da eficiência técnica, que vai permitir que eu produza a mesma quantidade de produto com menos insumo, ou eu posso ter uma opção pela eficiência econômica, do qual eu vou produzir a mesma quantidade de um determinado produto com o menor custo possível. Então, essas são duas formas de você operar em torno da escolha do processo de produção e da forma como a economia, como a firma vai escolher esse processo de produção e como isso terá depois desdobramentos no funcionamento da economia, sobretudo na forma como se processará a curva de oferta nesse mercado. E aí, portanto, dentro dessa escolha, as empresas elas vão levar em consideração duas coisas: as tecnologias que estão disponíveis e o método ou os processos que estão disponíveis. Portanto, a tecnologia vai ser um inventário dos métodos de produção conhecidos, é o estado das artes, e nessa parte da economia, que é a microeconomia, se considera a tecnologia como dada, ou seja, se considera que a tecnologia é muito mais, por exemplo, um assunto a ser discutido por engenheiros, a ser discutidos por administradores, do que por economistas. E logo, eu compreendo de que eu tenho em determinado setor produtivo um pacote disponível de tecnologia. Não considero aqui que haja a possibilidade de alteração desse processo, ainda que isso na prática ocorra. E nos métodos ou processos, são as diferentes combinações entre os fatores de produção para produzir uma dada quantidade de um bem ou serviço. E aqui é o que interessa, do qual foi mostrado na figura anterior, do qual a microeconomia se debruça, ou seja, na forma como uma firma combina seus fatores de produção com fins de gerar eficiência, não só técnica, mas eficiência econômica, a fim de utilizar a mesma quantidade de insumos para produzir mais produtos ou a mesma quantidade de insumos a um custo ou a uma combinação que seja economicamente mais barata. Então, são essas as escolhas fundamentais que é necessário fazer dentro desse assunto relativo à produção.
E aí, como nessa microeconomia neoclássica, a matematização ela é importante, caímos, portanto, aqui numa questão fundamental, que é a função de produção. Portanto, uma firma capitalista nesse cenário, a quantidade de produtos que essa firma disponibiliza no mercado, ou seja, disponibiliza em termos de oferta, está em função da mão de obra utilizada, do capital físico utilizado, das matérias-primas utilizadas, e aqui não está, mas também podemos falar da área ou da terra utilizada. Portanto, a quantidade ofertada depende das combinações que a empresa faz, que a firma faz, em torno dos seus fatores de produção. Se ela combina de maneira eficiente e da melhor forma, consequentemente, você vai ter uma quantidade ofertada maior do que se essa firma não tiver eficiência no sentido da combinação desses fatores de produção. Então, essa é uma coisa fundamental. E aí, há duas distinções dentro desse conceito, dentro desses conceitos básicos que precisam ser considerados. A primeira distinção fundamental é a distinção do que são os fatores de produção considerados fatores de produção fixos e o que são aqueles fatores de produção considerados fatores de produção variáveis. Então, como por exemplo as instalações, são fixos do ponto de vista de que quanto mais eu produzo, eu não preciso necessariamente aumentar a sua quantidade, ou seja, são fatores de produção que não estão em função da quantidade produzida. E já outros fatores de produção, como por exemplo mão de obra, a mão de obra está diretamente ligada à quantidade de produtos, à quantidade de oferta da firma. Ou seja, se uma firma decide aumentar mais a sua produção, ofertar mais produtos no mercado, consequentemente ela precisa de mais trabalhadores. Se ela vende menos, ela precisa de menos trabalhadores. Portanto, eu tenho fatores de produção que se mantêm fixo, produzindo mais ou produzindo menos, e eu tenho fatores de produção que vão variar. Se eu produzir mais, vão aumentar. Se eu produzir menos, também vão diminuir. Então, essa é a primeira questão que é preciso ser considerada. E a segunda distinção, que é fundamental em termos de compreender como uma firma combina os fatores de produção, processa esses fatores de produção e gera o produto final, são aqueles relativos às questões ligadas ao tempo. Então, eu tenho, portanto, fatores de produção que podem ser considerados fatores de produção de curto prazo, e eu tenho fatores de produção que podem ser considerados fatores de longo prazo. O que acontece, ou eu posso ter a interpretação, eu posso analisar a empresa do ponto de vista da sua produção, o que acontece com a produção no curto prazo e o que acontece com a produção no longo prazo. Então, no curto prazo, pelo menos um desses fatores de produção ele é fixo. A empresa não consegue expandi-lo no curto prazo. Ela precisa de tempo para poder fazer determinadas expansões. Então, um exemplo muito simples. Uma instalação. Então, uma fábrica, ela não aumenta a sua estrutura de produção da noite para o dia. Portanto, é um fator fixo no curto prazo. Eu não consigo alterar esse fator de produção da noite para o dia. Mas eu, no longo prazo, posso aumentar a minha fábrica. Eu vou contratar uma construtora, vou comprar maquinários, vou começar a obra, e no longo prazo, essa capacidade de produção ela se expande. Portanto, no longo prazo, todos os fatores de produção são considerados fatores de produção variáveis. No curto prazo, eu tenho sempre algum fator de produção considerado fixo, que eu não vou conseguir expandi-lo da noite para o dia, então eu preciso observar esse movimento, esse processo de produção no longo prazo, com a ideia de que, portanto, as capacidades de produção ou a disponibilidade de mais fatores de produção, eles vão variar tanto para mais como para menos. Então, isso aí é uma distinção que precisa ser feita e, portanto, uma nação que enriquece,
ela trabalha na expansão das suas capacidades de produção no longo prazo, dados os próprios limites físicos, enfim, os próprios limites naturais do mundo real, do mundo concreto, que fazem com que certas coisas não se expandam da noite para o dia. Veja, agora, como é que se processa, portanto, essa análise de curto prazo versus a análise de longo prazo? Então, existe no curto prazo, mais uma vez, frisando, um fator de produção fixo, ou seja, alguma coisa que não pode variar. Então, por exemplo, se eu tiver uma produção em que o capital ele é considerado fixo e a mão de obra ela é considerada variável, nós vamos ter, portanto, a quantidade produzida vai estar em função da mão de obra, considerando todos os demais fatores de produção fixo, né, a condição ceteris paribus, que nós já falamos no início deste curso, no início das abordagens microeconômicas, que, portanto, vão colocar a quantidade produzida em função de apenas uma variável. E aí, portanto, se a empresa quer aumentar a produção, basta ela contratar mais trabalhadores. Se ela quiser produzir menos, basta ela demitir trabalhadores. Então, essa é a análise de curto prazo. E outra questão fundamental, portanto, nessa análise de curto prazo, é de que eu tenho aqui, de que a produção total, ela vai ser, portanto, a quantidade total produzida em determinado tempo. Então, tudo que eu produzo corresponde à produção total dessa firma, mas eu também tenho as produtividades médias, ou seja, é quando eu vou pegar a produção total e vou comparar aos meus fatores de produção. Então, quando eu tenho aqui nessa primeira fórmula, quando eu vou comparar, né, o nível do produto com a quantidade do fator de produção, eu vou pegar lá a minha produção total e vou dividir pela quantidade de trabalhadores para descobrir o quantos produtos cada trabalhador está produzindo. Ou eu posso comparar também essa produção total ao capital investido. Então, se 5.000 de capital investido, quantos produtos correspondem? Eu vou, portanto, encontrar não só a produtividade média do trabalho, como a produtividade média do capital. Lembrando que nesses conceitos existem os efeitos da lei dos rendimentos decrescentes, que significa que cada trabalhador adicionado, ou cada capital a mais, pode contribuir parcelas menores na produção total. Ou seja, por exemplo, chega um determinado momento em que adicionar mais trabalhadores não trará o mesmo acréscimo de produção total do que quando eu adicionei os primeiros trabalhadores. Então, à medida que mais trabalhadores vão sendo adicionados, a produtividade média deles vai caindo, porque eu tenho que considerar que outros fatores de produção no curto prazo, eles são fixos. Então, eu posso atingir o limite e, consequentemente, eu vou começar a encontrar a chamada lei dos rendimentos a chamada lei dos rendimentos decrescentes, neste caso em questão. Já no longo prazo, a análise do longo prazo considera que todos os fatores de produção, eles são variáveis. Então, no longo prazo, o capital ele pode aumentar, a quantidade de trabalhadores pode aumentar, a incorporação, por exemplo, de terras pode aumentar, a descoberta de novas matérias-primas pode também aumentar. Então, neste caso, não existem fatores fixos de produção. E uma forma de mostrar aqui no plano cartesiano, mais uma vez, é de que aqui nós temos as chamadas isoquantas. Então, cada curva dessa corresponde a uma combinação dos fatores de produção. Aqui, de maneira simplificada, mais uma vez, a combinação de trabalho e a combinação de capital. E esse mapa, ou seja, várias curvas de isoquanta, vão representar aqui o que é o avanço no longo prazo. Ou seja, no curto prazo, a firma ela vai se movimentar em torno de uma isoquanta. Então, por exemplo, em torno aqui da primeira isoquanta, que é a produção de 1.000 unidades,
no curto prazo, a empresa ela se desloca em cima da própria curva. Mas no longo prazo, com a possibilidade de expandir capital ou a possibilidade de ter novos trabalhadores, eu posso aí passar para a isoquanta superior, 2.000, ou a isoquanta que produz, que oferta 3.000 unidades de um determinado produto. Então, no longo prazo, eu posso ter esse deslocamento para cima de maneira a aumentar a quantidade de produtos ofertados nesta economia. Portanto, no longo prazo, é muito importante analisar as vantagens e desvantagens que uma empresa tem, porque eu posso aumentar a dimensão, aumentar o tamanho. Então, isso implica em alterações na demanda dos fatores de produção. E aí, eu vou cair numa outra análise, ou seja, à medida que uma economia vai expandindo, consequentemente, suas firmas vão expandindo, nós começamos a ter as chamadas economias de escala. Então, essas economias de escala, elas podem ser, por exemplo, economias de escala técnica, então, é a questão física mesmo, ou seja, quando a produtividade física varia com a variação de todos os fatores de produção, ou eu posso ter economia de escala pecuniária, que é quando o custo da unidade variam com a variação de todos os fatores de produção. Então, eu posso ter não só uma fábrica que produzia 1 milhão de calça jeans, agora produz 5 milhões de calça jeans, mas que também produz de 1 milhão para 5 milhões, produzia a $1 cada calça jeans e agora produz cada calça jeans a 10 centavos de dólares. Então, eu tenho escala técnica e eu tenho escala em termos de custo, ou seja, neste caso aí é o inverso, né? Ou seja, redução de custo, o que revela que a escala produz um ganho do ponto de vista econômico monumental. E aí, nós temos aqui também 3 conceitos que são importantes na análise de longo prazo. Então, eu tenho os rendimentos crescentes de escala, então, à medida que eu vou expandindo os meus fatores de produção e a minha capacidade de processar determinados insumos e transformá-los em produtos finais, neste caso, eu vou ter todos os fatores de produção, eles crescem numa mesma proporção e a produção cresce numa proporção maior. Então, eu aumento 10% dos meus fatores de produção e minha produção aumenta 20%. Então, esse é o chamado rendimento crescente de escala, ou seja, à medida que eu estou adicionando mais fatores de produção, eu estou tendo uma produção final maior do que o percentual que eu adiciono em termos de fatores de produção. Nos rendimentos decrescentes de escala, é aquilo que a gente já comentou em partes com a lei dos rendimentos decrescentes, ou seja, eu aumento 10% dos meus fatores de produção, mas a minha produção agora cresce 5%. Então, eu adiciono 10 e a minha produção final cresce 5. Então, isso mostra que essa adição está passando a ter um rendimento decrescente do ponto de vista da escala. E eu posso ter os rendimentos constantes de escala, ou seja, eu adiciono 1 de fator de produção e a produção cresce 1 também lá na ponta, no chamado output. Então, esse é o rendimento constante de escala. Então, dentro de uma firma, né, os empresários vão avaliar até que ponto valem crescer, porque as dimensões produtivas, elas também alcançam limites, tanto no curto prazo, como elas podem encontrar certos obstáculos econômicos também no longo prazo, ainda que sejam variáveis, e precisa se monitorar do ponto de vista produtivo em que momento a empresa está. Se ela está alcançando rendimentos constantes de escala, decrescentes de escala ou crescentes de escala. A ideia é que os rendimentos sempre sejam crescentes de escala. Caso eles não sejam, a empresa precisa avaliar aqueles 2 itens fundamentais que a gente colocou. Ou seja, quando eu estou com rendimento constante ou com rendimento decrescente, significa que eu preciso ter alterações no meu método, no meu processo, ou eu preciso ter novas tecnologias que resultem em novos ganhos de produtividade superior às adições de fatores de produção.
É isso, mais uma vez, estamos baseando esta aula no livro de Vasconcelos, no capítulo 5, e esse foi o objetivo desta nossa aula, falar um pouco mais sobre alguns aspectos microeconômicos da produção, do que é fundamental distinguir dentro de uma produção, o que é fundamental do ponto de vista da compreensão do que é a escala, enfim, de como as firmas elas realizam as suas atividades dentro do processo de produção. É isso, um abraço e até a próxima.